Fala galera, belezinha? Hoje vou estar explicando para vocês o que é o histograma. Tá, primeiramente, né? O que seria o histograma? Ele é um gráfico, né? Que nem um ponto cartesiano, que ele tem o eixo x e y. O ponto cartesiano ele tem origem zero no canto inferior esquerdo, tendo, no nosso caso, o eixo x os tons, e no eixo y ele teria a quantidade. E para que serviria o histograma? Ele é um gráfico de referência para a gente estar se baseando e ver se a nossa foto está bem fotometrada, nós estamos com a quantidade de cor correta que é esperado. Não necessariamente como no fotômetro, que você tem que estar marcando zerado, né? O histograma ele varia de acordo com o que você está capturando, né? Então ele pode ser uma imagem low key ou high key, né? O que seria? Low key seria uma imagem com predominantemente preto, como essa aqui que eu estou mostrando, né? Você pode ver que tem vários pontos de área escura e algumas áreas mais claras, né? E um degradê, né? Ou um high key, né? Que é uma imagem que tem predominantemente branco, com algumas áreas um pouco mais escura, fotometrada, sombra também aqui a parte mais escura, onde a luz não entra, né? Não faz reflexo. E a gente usaria o histograma verificando se a nossa fotografia está correta, né? Eu particularmente eu prefiro muito mais me basear no histograma, na leitura do histograma, do que do fotômetro, né? Até porque o fotômetro ele tenta procurar um tom de cinza médio, né? Aquele cinza 8%, e tem algumas regrinhas, né, para a gente estar fotometrando. Se você está apontando para um objeto muito claro, um objeto muito escuro, você tem que fazer as compensações. Mas não é o caso aqui do nosso vídeo, né? Hoje nós vamos estar falando de histograma. Beleza, então voltando aqui, pegar essa imagem aqui como exemplo que eu mostrei aqui, que seria uma imagem bem escura. Como seria aqui, ó, teu histograma no Lightroom, tanto na revelação quanto na biblioteca, tá? Esse caso aqui, ele tem os tons das cores, RGB, né? E o CMYK também, então ele tem o verde, amarelo, magenta, cian, né? Ok, então como seria? Então ele tem no eixo X, ele vai do mais escuro ao mais claro, pode ver que ele tem até as separações, tá? E a quantidade. Nesse caso aqui, nosso histograma está mostrando no CMYK, né? Então ele tem o amarelo, o verde, cian, magenta, e quando tem a união de todos, ele mostra em cinza. Beleza? Então vamos lá. Essa imagem aqui, como a gente pode ver, ele tem tons de preto, um degradê que vai clareando, e um pouco mais claro no meio aqui. Digamos que está uma fotometria ok, tá? Então, reparem que ele tem uma quantidade enorme de preto, e aqui, ó, no branco ele não tem quase que nada, né? Então a escala tonal, que ele vai de preto ao branco, e a quantidade, ok? Esse outro exemplo aqui de imagem, ele já é uma coisa oposta. Você pode ver que tem predominantemente branco, algumas coisas um pouco mais claras, um médio, e um pouco de preto, né? Que seria bem escuro aqui, ó, como pode ver, ó, 6%, 6%, 8%, bem pouco. E nas sombras também, tá? Então você vê, ó, predominantemente branco, luzes altas e tons médios, que provavelmente é o café, é esse brownie, né? E bem pouco preto aqui, ó. E o histograma ele funciona em 16 bits de cor, né? Então ele vai do preto, considerando 0, e até o branco 255. Tá? Então nós temos uma escala de 256 pontos. Né? Imagina que aqui teria 256 tracinhos, né? Que nem num ponto cartesiano. E aqui a quantidade. Né? Então no eixo X subindo, ele vai a escala de 0 a 255. E a quantidade. Eu vou estar mostrando no Photoshop, depois que a gente tratar a imagem, que a gente consegue dar uma verificada melhor. E até no Photoshop vocês vão entender essa quantidade numérica, né? Que vai de 0 a 255. Beleza? Tá, então voltando aqui para a nossa imagem, o que acontece? Vocês podem ver, abrir aqui o básico, que ele separa, né, por áreas,
E ele mostra tanto aqui embaixo na minha ferramenta de ajustes, quanto aqui em cima no histogram. Se eu for estar passando, ó, ele já mostra até a ferramenta, ó. E eu consigo arrastar o histograma, tá vendo, ó? Que eu estou aumentando a exposição. E olha como o histograma ele já varia, tá? Só der 2 cliques ele vai zerar. Mesma coisa, então eu posso usar tanto aqui embaixo, tá? Quanto aqui em cima no histograma. Isso aqui é legal para você estar exercitando e verificando, que nem aqui, ó, as sombras. Onde é que tem mais a sombra? Toda essa parte aqui, ó. Então, se eu aumentar as sombras, ó, começar a clarear as sombras, tá? Aí você pode estar pensando, pô, esse gráfico é meio confuso para eu entender, porque às vezes eu vou querer pegar essa curva aqui e trazer para o meio, né? Digamos aqui, deixa eu dizer aqui, trazer a exposição. Que às vezes é uma coisa que parece que faz mais sentido. Ah, mas clareou, eu trago aqui, mas ó, ficou tudo estourado. Não necessariamente que eu vou estar tendo que trazer pro meio, tá? Depende da sua imagem, que nem aqui você vê, ó, que tá com bastante cor, tá com bastante contraste, né? Na área central. Não necessariamente eu preciso trazer esses picos para o centro. O caso aqui, ó, diminuir e trazer para o centro. Ó, aqui já tem uma foto subexposta, tá muito escura, tá vendo? Então você vê que o gráfico está praticamente reduzido, ok? Bom, aqui eu trouxe dois exemplos, né? Um que seria praticamente quase um high key, porque nós temos predominantemente nas luzes altas, e um outro que é um low key, que é predominantemente nas luzes baixas, tá? Essas fotografias aqui já estão reveladas, eu trouxe já pronta para cá, beleza? E eu vou dar um exemplo agora, numa imagem que eu tirei no centro de São Paulo, para a gente estar trabalhando. Vocês podem ver que o céu, ó, predominantemente azul, tá? Temos o céu e os prédios arquitetônicos, né? Toda essa área arquitetônica escura, beleza? Você pode estar falando, pô, mas essa foto tá mal fotometrada, né? Parece que eu fotometrei no céu e desconsiderei toda a área de importância, né? Que são os prédios, aqui tem um jardim com as palmeiras, né? Mas só que eu fiz essa fotometria proposital, né? Por quê? A minha câmera tem um alcance dinâmico muito bom, então ela me possibilita eu recuperar a informação nas luzes baixas quanto nas luzes altas, né? Eu vou estar fazendo um vídeo explicando sobre alcance dinâmico e a importância de você saber usar o alcance dinâmico da sua câmera e por que uma câmera com alcance dinâmico digamos assim, é melhor que uma câmera com alcance dinâmico menor. E para mim, particularmente, eu acho que o alcance dinâmico de uma câmera, a quantidade é muito mais importante do que se a câmera tem 50 megapixels, se a câmera tem 60 megapixels, porque ela dita diretamente essa possibilidade na revelação do que é possível e não é possível fazer na fotografia, ok? E se esse conteúdo já está sendo importante para você, tá sendo legal, já deixa o joinha aí. Se você não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e ativa o sininho para você não perder as informações que eu vou estar passando, principalmente esse vídeo do alcance dinâmico. Então, voltando aqui, eu sei que minha câmera tem um bom alcance dinâmico, então o que eu fiz? Eu deixei informação nas sombras, praticamente ó, nas sombras, e informações nas luzes altas, porque eu consigo recuperar depois, né? Se eu fizesse uma fotometria que nem essa aqui, ó, esse aqui é um exemplo, ó. Você vai falar, pô, tá bem fotometrado, mas no céu não tem quase informação nenhuma, ó. Tá bem claro, tá quase tudo estourado, ó. E a área aqui tá um pouco escura. Se eu for tentar recuperar, ó, o céu tá cinza, ó, não tem cor, não tem contraste, tá muito pouco, ó, o azul do céu. Então, e aqui a mesma coisa, ó, o céu tá muito estourado, tá? Então, usando o alcance dinâmico na minha câmera, que eu sei que é bom, consigo recuperar, ó, se eu pegar sombras e trazer as sombras, ó, ele traz informação e diminuir as luzes altas, ó, tá? Vocês verem aqui, ó, deixei em 50%, aqui 50%, ó, antes, depois. Praticamente não tinha informação alguma, ó.
E no céu também, ó, manteve. Com a fotometria feita pelo histograma, eu sei a possibilidade que eu tenho para estar revelando, ó. Vou aumentar um pouco mais a exposição. O céu, se eu vou diminuir mais ainda, ok. A foto ficou lavada, já era de esperar e com ruído, okay? Porque ele trouxe muita informação nas sombras. Tá, então o que eu vou fazer? Vou aumentar o desembaçar. Ok. Puxa um pouquinho mais o preto, um pouquinho o branco. Ó, a informação do céu como já veio, ó. Tá vendo? E agora aumentou a vibração um pouco mais. Essa imagem, ó, como o amarelo já trouxe do sol entrando, tá? Essa imagem eu posso estar usando também. Selecionar o céu. Selecionou, fez o filtro. Puxa um pouco mais o azul. Diminuo, cadê a nitidez? Eu vou aumentar um pouquinho mais a nitidez. E baixar um pouquinho a saturação para não ficar tão forte. Aí, beleza. Basicamente essa imagem está boa, se eu quiser posso fazer um preto e branco, ó. Como ela fica bem contrastada, tá? Eu particularmente, eu gosto mais dela preto e branco mesmo, mais original. Beleza? Então vocês viram aqui que eu me baseei no histograma, ó. A imagem antes, né? Eu sabia que o alcance dinâmico da minha câmera seria possível. E eu consegui trazer a imagem, beleza? Outra coisa que eu posso estar fazendo também no histograma, verificando o balanço de branco. Ó. Quando eu fiz essa imagem, eu trouxe ela levemente para o azul propositalmente, para dar uma sensação de mais frieza, né? Trazer essa atmosfera do sorvete, né? De uma coisa um pouco mais frígida mesmo, mais gelada. Dá para ver, ó, o azul aqui, ó, nas sombras, ele saltando, que basicamente é toda essa área que deveria estar preta da superfície, tá azul, ok? Aí fica uma dúvida assim, às vezes você está com dificuldade para entender o histograma, a gente pode estar usando as curvas, tá? Que é essa ferramenta aqui, ó, deixa eu fechar aqui o básico, abrir as curvas, tons de curvas. O que a gente faz? A gente clica aqui, ó, no ajuste de curva, e quando você colocar em cima, ó, ele vai mostrar bem em relação, imagina aqui, subindo a linha, desconsidera por enquanto essa linha, tá? Transversal. Imagina na altura, ó, ele vai mostrar bem aonde está o tom, ó. Tá vendo? Ó, aquela quantidade que eu falei, ó, é bem porque o fundo, a superfície, ela tá bem azulada. Se eu ver aqui pro chocolate, ó, tá bem no tom médio, tá vendo? E lá no coco, ó, luzes altas, tá? Então, como eu posso estar fazendo para estar corrigindo isso? Posso estar vindo no azul, tá? Clico, ele vai selecionar aqui, ó, e eu vou diminuir o azul. Ó, ele trazendo, tá vendo no histograma? Aqui, ó, no histograma ele trazendo só o tom azul, ó, para dentro, ó. Tá? Aí ele vai compensar com o verde, ó. A foto ficou esverdeada. Então, isso é uma característica que eu posso estar fazendo também, corrigindo o balanço de branco pelas curvas, tá, ó. Trazer o verde. Então, eu venho aqui, ó. Diminuo um pouquinho o verde, ó, muito, um pouquinho o verde, ok. Vamos ver se foi mesmo? Tá, então a gente vem lá, no histograma, ó, 16, 18, 19, ele ainda está um pouquinho azul e um pouquinho verde. Tá, o 17, então volta pro azul. Vamos puxar um pouquinho mais para cá, ó. Beleza. Verde. Ó, o verde saindo ali, tá vendo? No histograma, ó. Aqui. Então, eu vou olhando no histograma e um pouco no geral da imagem. Ó a diferença, ó. Ele tá puxando um pouquinho pro verde, ok? Vamos tirar esses, vamos tirar esses pontos aqui. Aqui na versão de Mac, se você arrasta, ele tira o ponto, tá? Ou a gente pode vir aqui também pelo balanço de branco mesmo, ó. Se eu começar a puxar o amarelo, ó, ele traz o amarelo, tá vendo? A diferença que é em trabalhar com a curva e trabalhar no balanço de branco, ó, ele tá trazendo o amarelo, porque eu tô aumentando o amarelo, tá vendo, ó? Ok? Então, vindo aqui, ó, ele vai começar a aumentar o amarelo, ó, e o azul diminui um pouquinho.
a diferença de trabalhar com um balanço de branco na temperatura ou com balanço de branco nas curvas. A curva, ele tem uma precisão um pouco mais diferente, você tem que ter aquele ajustezinho fino, mas aqui você vê, ó, rapidamente ele ajustou, tá? Então, ó, praticamente ele zerou. É uma maneira que eu gosto de trabalhar principalmente com cor, com imagens que você tem o branco mesmo, ó, que nem aqui. Tá levemente azul, né? Se eu puxar um pouquinho aqui, ó, mais 3. O histograma ele funciona tanto para você poder entender balanço de branco, ajuste de cor. Às vezes você vê uma imagem que está um pouquinho magenta, para diminuir ou aumentar o magenta também. Às vezes uma correção por causa do sensor da câmera. E agora eu vou estar subindo uma imagem aqui no Photoshop para a gente ver nele como é que funciona o histograma também, beleza? Ok, como você vê aqui, ó, o histograma está bem parecido, mas aqui ele está um pouco mais esticado e aqui ele está um pouquinho mais quadradinho colors, tá? Posso deixar RGB, que ele mostra sem a variação de cor, mas particularmente eu gosto de deixar no RGB. Também tem o color, que é como estava o RGB, beleza? Ok, tá? Então vamos lá. Digamos que eu vou trabalhar com as curvas, como eu mostrei. Ele mostra o histograma, tá vendo? Mas ele mostra o histograma RGB. Aqui ele está quadradão, então ele dá uma comprimida no eixo X. O RGB ele vai mostrar a quantidade do RGB e do CMYK, que nem eu tinha dito no começo do vídeo, né? Que ele vai de 0 a 255, dando 256 pontos de referência. Então se a gente subir aqui, ó, ele não vai dar em porcentagem, ele vai dar nisso aqui, porque ele está em 8 bits, beleza? Ó. Tá vendo, ó? Ó, 241, 241. Por que ele mostra, ó, 242/242? Porque eu não modifiquei nada na imagem, beleza? Se eu vim aqui para um ponto mais escuro, ó, 60, 80, tá vendo? Vamos ver se a gente acha um ponto bem escuro, ó. Não, basicamente vai estar aqui, ó, no 60, 80, beleza? Tá, então vamos lá. Vamos trabalhar com a imagem aqui. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ponto médio, tá, para vocês entenderem, e vou começar a diminuir um pouco, ó. Escurecer um pouco mais. E aqui na luz alta eu vou aumentar um pouquinho mais, tá? Ó. Basicamente eu escureci os pontos médios, tá, ó. Beleza? Então a gente vem no info, novamente, ó, ele já abriu os dois para mim. E ele vai mostrar, ó, o antes e o depois, ó. Ele trouxe o 283, basicamente ele trouxe ali, ó, o 286, tá vendo, do vermelho, para um 72. Então, o primeiro gráfico aqui é onde estava e onde está agora. Então, com isso você consegue entender o que está acontecendo com a sua imagem sem ter um monitor, digamos assim, perfeitamente calibrado, tá? É a referência, tanto o histograma, ó, agora ele, como ele distorceu o histograma, ele fica com essa exclamação, falando que tem que corrigir, aqui ele corrigiu o histograma, ok? Diferente do Lightroom, que quando você mexe, ele faz uma regulagem automática, né? O Photoshop ele tem essa carência. Bom, a leitura do histograma basicamente é isso, né? Um gráfico que você consegue ver onde está a escala tonal. E eu recomendo que vocês treinem com a câmera de vocês, então vocês fazem umas fotografias como com a exposição mais baixa, depois vocês sobem um ponto, vê o que acontece, 2 pontos, que vocês vão ver exatamente que aonde move, que nem aqui, ó. Se eu pegar a exposição e mexer menos 1, ó, menos 1, ó, ele trouxe um ponto mais baixo. Se eu trouxer menos 2, ele trouxe 2 pontos de luz mais baixo e moveu todo o meu histograma, ó. Então você vê que isso aqui é um histograma que ele está muito comprimido e ele não tem luzes altas nem branco, né? Então, com isso verificando na câmera, vocês podem estar verificando a fotometria de vocês também. Eu recomendo que vocês façam esse exercício, né, com a câmera de vocês, tá? Verifiquem no manual, porque se é Sony, se é Canon, se é Nikon, não sei que câmera vocês têm, ele varia como apresenta a imagem e antes de fotografar também. No Live View, você põe no Live View, ele tem um histograma dinâmico,
Então você já consegue regular, vai para uma filmagem, ou se você está trabalhando com uma luz contínua, então você consegue fazer um ajuste da luz, sem você precisar estar clicando e perdendo tempo. Às vezes você tem um dimmer no seu iluminador, então você tem uma verificação mais precisa. Se tiver alguma dúvida, pode estar deixando aqui no comentário, que nas próximas semanas eu vou estar respondendo o máximo possível das dúvidas de vocês. Beleza? Valeu aí!